Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar com todos nós. Dando sequência ao estudo do livro Além do Sexo, vamos adiante conhecer o capítulo número 15, intitulado Ainda no Vale. Eu já aprendera na viagem ao abismo que o perispírito pode se mutilar e que a criatura espiritual tende a imobilizar-se perispiritualmente, embora não retroceda no campo da evolução. Subimos ou descemos de acordo com a direção que damos ao nosso pensamento. Todavia, para mim, era imensamente chocante verificar que o amor descontrolado conduzia ao mesmo resultado. Como conciliar o ensinamento que nos orientava no sentido de que sexo e amor eram leis da vida e a decadência daqueles seres? Diana, que se juntara de novo ao nosso grupo, ouviu-me as indagações mentais e passou a orientar-me. Meu caro, disse ela com suavidade, não há nenhuma contradição nisso. Tudo está certo. Por exemplo, uma criatura se alimenta para viver e tudo vai bem. Se, no entanto, comer demais, poderá sofrer perturbação estomacal. Quem passa noites sem dormir poderá estar sujeito ao esgotamento nervoso. A máquina tem um limite de uso, o abuso é que está errado. Compreendeu agora? Esses espíritos, quando na Terra, e mesmo neste plano, levaram muito longe a liberdade sexual. Perderam-se a si mesmos e agora têm que se recuperar. Vi que Diana era a senhora absoluta do assunto, e aquilo dito pelos seus lábios me parecia mais doce e mais suave. Reconfortei-me com a sua palavra e agradeci-lhe a bondade. Entre mentes, prosseguimos a marcha. Percebi que, por um motivo qualquer que escapava à minha argúcia, os instrutores espirituais me levavam a ver as criaturas mutiladas por amor. Eles mesmos que nos anunciaram que o amor era a lei da vida. Talvez, quem sabe, porque há grande dúvida entre os homens com referência ao uso do sexo. Seguíamos. A folhagem verde escuro agora clareara um pouco, e o sanatório parecia mais perto. Suas torres de uma beleza invulgar apontavam para o infinito, onde a lua e as estrelas brilhavam, clareando-nos de alguma forma o caminho. A luz lunar nas faixas espirituais funciona de modo diferente, e as partículas atmosféricas brilham com mais intensidade, de maneira que a claridade dos planos espirituais é maior. Uma tristeza tomou-me a alma. Afinal, a forma humana daquelas criaturas nos identificava com elas. Explicou então Diana. O corpo espiritual adquire maior vitalidade e as suas células espirituais conquistam maior velocidade à proporção que colocamos a mente em Deus e nas coisas espirituais. Por outro lado, as células perispirituais tendem a diminuir a sua velocidade e a imobilizar-se à medida que fixamos a mente nas coisas materiais. Neste caso particular do sexo, muitos fenômenos diferentes ocorrem. A sexualidade sadia e pura
canaliza energias superiores e transfunde fluidos de renovação, expressando o verdadeiro amor, de modo a que as criaturas se sentam fortalecidas. A sexualidade perturbada, no entanto, arrasta o ser para as zonas inferiores da vida. Contudo, não há crime. Cada um assume a responsabilidade do seu ato. Aqueles que praticam relações sexuais com este ou com aquele elemento de maneira indiscriminada não comete nenhum ato que atente contra a misericórdia de Deus, mas sujeita-se a ligar-se às companhias espirituais que o outro possui e caminhará na estrada materializante das forças menos elevadas. Como já dissemos, há um desgaste das forças sexuais, assim como se gasta na Terra o patrimônio material, também se gasta o patrimônio das energias sexuais. Aquele que esbanja o que possui, fatalmente alcançará a pobreza. E logicamente que isso se refletirá no organismo físico. Porém, a sexualidade de teor mais elevado mantém o ser em boas condições perante esforços da vida. Tudo no mundo está sujeito a transformações. O bem e o mal transformam-se a cada dia, ou para melhor, ou para pior. Compete ao ser da direção que o conduzirá à luz, ou que o atirará nas trevas. Devemos, em tudo, buscar a lei de Deus, e ela representará a harmonia, beleza, verdade, perfeição e amor sempre. Fiquei olhando Diana em sua forma angélica e pura, beleza inconcebível para a humanidade. O caminho agora se juncara de flores, e águas claras e puras murmuravam entre folhagens a sua canção. Um ar leve passara a brincar no espaço e percebi que a zona era mais saneada. O odor pestilencial afastara-se. Nossos pés agora pisavam gramado verde claro, e em tudo havia um perfume diferente. Disse Eleutério: são os cheiros dos remédios que se exalam do sanatório. De lá vem um ar diferente. Os médicos que colaboram no sanatório têm procurado sanear o ambiente à volta no ensejo de melhorar as condições. Como você vê, meu amigo, a zona livre ou o vale livre é muito grande. De fato, eu já observara isso. A extensão do vale era imensa e perdia-se na distância infinita. O que vimos, continuou Eleutério, é apenas uma nesga onde se situam alguns tipos voltados para a sexualidade. Mas a multidão não tem fim. São criaturas de todos os tipos e de todas as raças. E atualmente há na espiritualidade menor um anseio muito grande de extravasar sentimentos sexuais na Terra. Espíritos superiores estão procurando controlar de certa forma essas manifestações, embora haja discordâncias aqui mesmo quanto à permissão. Reconhece-se que o mundo não pode mais continuar prisioneiro do sexo. Por outro lado, não podemos apoiar a liberdade sexual no mundo, desde que associada à prostituição
ao crime, aos entorpecentes, à desordem, à vagabundagem desenfreados dos espíritos menos felizes, que já quase perderam o uso da razão e que se reencarnam por força da lei, mas que, dependendo de nós, serão governados ainda que à distância. Compreendemos a mocidade atual e acreditamos que é legítimo o seu anseio de reforma, mas não podemos aceitar o crime. A sexualidade em si é lei da vida e deve ser exercitada desde que não busque destruir o próprio homem, que é a obra de Deus. Eleutério calou-se. O sanatório aproximava-se e vimos algumas pessoas que passeavam em seus vastos jardins. Uma claridade suave, semelhante à luz de luar, brilhava na folhagem. Logo no primeiro parágrafo, no início do capítulo, Ranieri nos apresenta a seguinte questão. O perispírito pode se mutilar, o ser espiritual pode imobilizar-se, mas não retrocede no campo da evolução. Ponto. Ranieri então nos apresenta 3 informações básicas e importantes. Pergunto, eu entendi o que ele disse aqui? Compreendi? Está claro, está tranquilo ou não? Ou para mim isso é nebuloso, é estranho, não entendi o que ele está falando? Tenho um mar de dúvidas. Porque isso aqui é fundamental, é o básico do básico. E eu preciso saber. Eu preciso entender as coisas do espírito. Porque eu sou espírito e retorno para o plano espiritual, que é o meu local de permanência. O plano físico é o local de passagem. É uma estadia breve. A estadia permanente é plano espiritual, dimensão espiritual. Por isso que eu preciso saber o que ele está falando aqui. Mas tudo bem não saber. Porque muitas pessoas não sabem. O grande problema não é não saber. O grande problema é não querer saber. Não procurar saber. Porque nós estamos estudando o livro, não estamos lendo o livro. Ler o livro qualquer um lê, até por curiosidade, se for o caso. Mas eu posso ter uma leitura vazia. Terminei o livro e não lembro de mais nada, praticamente. Mais nada. E não é essa a nossa intenção. Nós estamos estudando capítulo a capítulo. Devagar, com calma, sem pressa. Sem correria. Então eu entendo ou não o que Ranieri nos disse aqui. Primeiro parágrafo do capítulo. Então vamos lá. Vamos entender essa questão que ela é importante para todos, inclusive para os que já sabem. Porque se a gente acha que sabe alguma coisa, a gente não sabe nada. A gente não sabe nada. Então os que sabem desçam do patamar, coloquem as sandálias da humildade e vamos estudar juntos. O perispírito pode se mutilar. Eu sei o que é perispírito? A gente começa por aí. O que é o perispírito? Vamos a uma resposta simples e rápida. Simples e rápida. Perispírito é o corpo do espírito. Ponto. Porque o espírito não tem forma. Qual é a forma do espírito? Não sabemos.
No nosso nível evolutivo nós não temos essa informação. Então o espírito não tem forma. Ok. Para que o espírito se apresente, para que ele atue no local, no plano em que ele está inserido, ele precisa de um corpo. Certo? Entra aí então o perispírito. Fazer um comparativo simples, para um entendimento mais fácil. A água não tem forma. Qual é a forma da água? É nenhuma forma. Se eu pego um pouquinho de água e coloco numa jarra, a forma da água é a forma da jarra. Se eu coloco água num copo, a forma da água é a forma do copo. Portanto, a jarra seria o perispírito, a água, o conteúdo, o espírito. O copo, o perispírito, e o conteúdo, a água, o espírito. Eu preciso do perispírito para atuar na matéria. Então, se eu estou no plano espiritual, eu tenho o espírito e o perispírito, juntos, atuando na matéria espiritual, na dimensão espiritual. Quando eu estou aqui no plano físico, eu reencarnei, eu tenho o espírito, o perispírito, acrescenta-se o corpo físico. 3 corpos, entre aspas. Existem mais corpos, mas isso a gente não vai entrar agora. Ok? Então nós temos corpo físico, perispírito e espírito. E a forma dos 3 é a mesma. Portanto, você está olhando um corpo físico junto de um perispírito, junto do espírito, que é isso aqui, que sou eu. Quando você olha no espelho, você vê 3 corpos ao mesmo tempo. 3 formas. Quando esse corpo físico aqui entrar em óbito, não tiver mais atividade, o coração parar de bater, não corre mais nas vias sanguíneas o sangue, nas veias, nas artérias, não tem mais sangue correndo, não tem mais vida no corpo físico. Eu retorno ao plano espiritual. Eu retorno como? Perispírito e espírito. Porque o perispírito e o espírito pertencem a um plano espiritual. Por isso que retorna para lá. E o que é matéria física fica no plano físico, que é esse corpo aqui. Tá? Já sabemos então o que é o perispírito. E ele diz: o perispírito pode se mutilar. Se eu estou aqui no plano físico e eu desejo me mutilar, então eu pego um objeto cortante e começo a me mutilar. É uma ação física. Estou me cortando, me mutilando. Ele diz: no plano espiritual, que é onde eles estão, na excursão lá no umbral, no vale, ele observa espíritos mutilados. Então ele diz: o perispírito pode ser mutilado. Alguém foi lá e cortou com um objeto cortante, foi lá e cortou e mutilou o corpo perispiritual? Não. Não houve isso. A mutilação que ele está falando tem a ver com essa questão que ele diz no final desse primeiro parágrafo. No final ele diz o seguinte, e tem a ver com a mutilação. Subimos ou descemos de acordo com a direção que damos ao nosso pensamento. O pensamento no plano físico tem um poder. O pensamento no plano espiritual tem outro poder, outro alcance, outra capacidade. Então essa mutilação que ele está falando é porque o espírito, lá no plano espiritual, através do pensamento dele, gerou a mutilação, a automutilação na qual ele se apresenta. O ser espiritual pode se imobilizar. Então vamos pensar nisso agora. O que é imobilizar? Imobilizar não é ficar amarrado com uma corda, com uma corrente, com uma algema em um local, em uma grade. Não é isso.
Imobilizar é você estacionar em um padrão evolutivo, em um desejo, em uma ação. Cristalizar um pensamento, por exemplo, em uma vingança. Um espírito cristalizou o pensamento dele desejando vingança contra o outro. Ele estacionou em um patamar evolutivo. No caso deste livro, é sexo. Então, nós estamos aqui observando espíritos que estacionaram em um pensamento desejando o ato sexual. O sexo pelo sexo. E essa questão do pensamento cristalizado na ação, no ato, vai gerando um impacto no perispírito. Porque o perispírito ele pode ser melhorado ou piorado. Eu posso degenerar, degradar o meu perispírito através das minhas ações. Por exemplo, trazendo para o plano físico. Eu tenho o meu corpo físico, junto do meu corpo físico eu tenho o meu perispírito e o meu espírito. Ótimo. Se eu faço exercício físico, eu estou cuidando do meu corpo. Eu estou melhorando a capacidade do meu corpo. Se eu não faço exercício físico, se eu me torno uma pessoa absolutamente sedentária, tenho uma alimentação lastimável, que eu vou degradando o meu corpo, naturalmente eu vou sofrer o impacto da minha ação. A minha ação é concreta, ela é material, ela é física, porque nós estamos no plano físico. No plano espiritual, tudo se dá pelo pensamento e a ação do pensamento que gera a melhoria do perispírito e espírito ou a degradação do perispírito e espírito. Porém, degradar o espírito não significa retroceder na escala evolutiva. Tudo está linkado. É uma sequência de pensamentos que Ranieri nos traz aqui. Então nós temos o perispírito, já entendemos que é o corpo do espírito, e ele pode ser melhorado ou degradado pelo pensamento, pela ação, pela imobilização, pela cristalização, pelo estacionamento do espírito em determinado patamar evolutivo. Porém, isso não significa que eu estou retrocedendo em relação à escala evolutiva. Então esse primeiro capítulo ele é muito rico. O primeiro parágrafo é muito rico. Porque ele nos traz a questão da mutilação, já que no vídeo anterior, no estudo do capítulo 14, Ranieri observa um espírito que perdeu o órgão sexual. É a mutilação do perispírito. Ele perdeu porque ele está 2000 anos mergulhado na questão sexual. Ninguém foi lá e cortou. Se degenerou, degradou e ele perdeu. O primeiro parágrafo rico e importante. E aí ele continua a caminhada junto de Eleutério e Diana diz para ele, a questão do sexo não está relacionado ao ato. Porque o sexo é lei da vida. A questão está no abuso, no excesso. E isso a gente pode trazer também para o plano físico, para um entendimento mais fácil. Ela mesma diz, se eu me alimento de uma maneira equilibrada, sem excesso, não vou ter nenhum problema. Mas se eu como demais, como ela diz aqui, eu estou sujeito a uma perturbação estomacal. Estou com problema porque eu comi demais. Eu comi demais. Ninguém me enfiou comida na boca. Eu escolhi. E é a questão aqui na área sexual. Esses espíritos, quando na Terra, e também aqui no nosso plano,
foram muito longe, levaram muito longe a liberdade sexual. Perderam os limites, excesso, exagero. Perderam-se a si mesmos. Todo mundo que se perde, o ser humano que se perde em si mesmo, ele é obrigado a se recuperar. Vale a pena se perder então? Vale a pena eu entrar pela via do vício? Me esbaldar no vício? E chegar um momento em que eu tenho que fazer o caminho de retorno? E esse caminho de retorno vai ser muito dolorido? Muita dor, sofrimento e dificuldade? Vale a pena? É inteligente, é racional? Demanda sabedoria uma escolha dessa? Ou é uma coisa básica? Se eu tenho um caminho de cactos, com alguma coisinha prazerosa, vale a pena eu avançar por esse caminho? É o que a maioria faz. Vai por esse caminho. Nós temos então um corpo espiritual. Esse é outro ponto que a gente precisa observar. O corpo espiritual, a gente está falando então do perispírito, certo? Adquire maior vitalidade e as células espirituais conquistam maior velocidade. Então, ó, vitalidade e velocidade. Você tem agora células trabalhando no seu corpo. Essas células, elas podem te ajudar ou te prejudicar. Por exemplo, células cancerígenas prejudicam. Então nós temos células bilhões dentro da gente. E também temos células no nosso perispírito. O perispírito é uma xerox do corpo físico. Mas a realidade é ao contrário. O corpo físico é um molde do perispírito. O que comanda o corpo é o espírito / perispírito. Então eu tenho células perispirituais na minha contraparte espiritual. E tenho células físicas aqui na minha contraparte material, plano físico. O meu corpo, o meu perispírito, ele ganha maior velocidade e vitalidade quando eu coloco a minha mente em Deus e nas coisas espirituais. Olha a importância. O que significa colocar a mente? Atitude, ação, pensamento, desejo, boa vontade. A mente. Quando a minha mente se conecta com o plano espiritual superior, com Deus, com as boas ações espirituais / materiais, o meu perispírito ganha vitalidade. As células ganham velocidade. Eu consigo brilhar, entre aspas. Me iluminar, entre aspas. Sempre baixando a nossa bola. Porque a nossa conexão está ligada com quem? Com Deus. Por outro lado, porque sempre tem o outro lado, as células perispirituais do corpo espiritual ou perispírito, que é a mesma coisa, mas o ideal é sempre colocar perispírito, porque existem outros corpos, e aí você pode se confundir. Mas aqui está corpo espiritual, tudo bem. As células perispirituais tendem a diminuir a velocidade e a imobilizar-se à medida que fixamos a mente nas coisas materiais. Ponto. Entendeu?
Se eu estou aqui nas coisas do plano físico, o meu foco, o meu objetivo, o meu desejo, minha ação está tudo em conquista física, o meu perispírito perde vitalidade, força, luz, não brilha, fica opaco, acinzentado. E naturalmente, qualquer doença me atinge com um impacto muito maior. Quando a gente dorme, uma rápida explicação, quando a gente dorme, o nosso corpo, ele afrouxa os cadeados que prendem o perispírito e o espírito ao corpo. Tudo fica mais solto. E eu consigo me desprender ou emancipar do corpo. Então eu saio literalmente do meu corpo. A alma saiu do corpo? É exatamente isso. Entenda-se alma como espírito / perispírito. Eu saio. E eu posso ser tratado no plano espiritual, pela medicina espiritual, tratado de doenças do corpo físico. O meu perispírito ele se renova no plano espiritual, através de uma série de outras coisas que não vem ao caso. E quando o perispírito / espírito volta ao corpo físico, volta renovado. As células perispirituais vão transmitir para as células materiais energia, vitalidade. E essa célula aqui do corpo físico que estava ali combalida, ganha uma nova força, uma nova vitalidade. Isso acontece o tempo inteiro. Por isso que esses que estão no vício do tabagismo não morrem em uma semana, em um mês, em um ano. Porque o que é o tabagismo? A nicotina é um tóxico, é um veneno. Então o tabaco, o tabagista coloca dentro dele um veneno. Esse veneno vai fixar-se nos pulmões, nos alvéolos pulmonares. Lá que ele se fixa. Também em todo o sistema respiratório. Ele vai destruindo. Então o tabagista vai destruindo todo o seu sistema respiratório e o seu pulmão. Mas por que ele demora para morrer? Porque quando ele dorme, o perispírito sai e recebe tratamento, muitas vezes sem ele saber. O perispírito se renova através de energias que estão no plano espiritual e ao retornar para o corpo físico, esse perispírito volta renovado. Não é que ele volta são, curado, não. Mas ele consegue se renovar parcialmente. Só que aí, o tabagista, ao acordar, ele começa a destruir de novo tudo que o perispírito começou a renovar. Eu ganho vitalidade e velocidade quando eu estou conectado com o plano espiritual superior e eu perco aqui vitalidade, velocidade e a tendência é de imobilização quando eu fixo minha mente nas coisas, como diz aqui, materiais. Neste caso particular do sexo, muitos fenômenos diferentes ocorrem, explicou Diana. A mente fica cristalizada ali, ó. Só quero isso, isso que me move, isso que me movimenta. Eu faço tudo por isso. Aí é enfermidade. E aí volta a questão que o Ranieri coloca. Subimos ou descemos de acordo com a direção que damos ao nosso pensamento. Se eu direciono meu pensamento para o sexo, naturalmente, que toda a minha força, vitalidade vai para isso. E a sexualidade sadia
sadia. Ela canaliza energias superiores. Energias que eu acabei de falar, que estão no universo. Essas energias são canalizadas, são absorvidas. E transfunde fluidos de renovação. Existe uma renovação da energia. Porque aquele ato é um ato sadio. Fica claro, para a gente que está estudando esse livro, notar a questão do ato sexual sadio. O quanto ele é benéfico, o quanto ele ajuda. E também conseguimos notar o quanto o ato sexual perturbado impacta no espírito. A sexualidade sadia fortalece a criatura. Não sou eu que falo. É Diana que sabe mais que a gente. Mas tem que ser sadio. E não o que a gente está vendo aí. Por outro lado, a sexualidade perturbada arrasta o ser às zonas inferiores da vida. É a vibração. É a zona de vibração onde todos querem a mesma coisa. Ele é arrastado. Ele perde o controle. Porque o pensamento dele não está para subir, está para descer. Ele desce às regiões umbralinas, aos umbrais infernais. Porque, de novo, eu já falei N vezes, vou continuar falando. Quem acha que isso aqui é o paraíso das virgens, não sabe o que está falando. Isso aqui é um umbral, onde loucos, enfermos, perturbados se encontram. E aí eu pergunto para ti, você quer ir para um lugar de louco, de perturbado, de enfermo, de gente desorientada e desequilibrada? Você deseja? Giana diz uma coisa importante. Mesmo agindo dessa maneira perturbada com relação à sexualidade, isso não é crime. Não. Mas isso imputa ao ser uma responsabilidade pelo seu ato. E aí ela diz assim: pode acontecer do sujeito ligar-se, do espírito, ligar-se a companhias espirituais que o outro possui. Então eu quero ter uma relação sexual, pego lá aquele aplicativo, talvez tenham mais, eu não sei, e vou lá. Aí vou lá e conheço uma mulher, e vou lá, ligo para ela, etc. e tal, e tem a relação sexual. Aquela mulher, ela não vem sozinha ao encontro. Ela vem acompanhada de espíritos que se comprazem com a ação que ela está buscando. E aí, esses espíritos que vêm com ela, eu posso me ligar a esses espíritos. Porque eles falam, não, vamos ficar com esse cara aqui. Não, vamos ficar com os dois. E eles ficam com os dois. Então eu que não tinha obsessão, entre aspas, é só um exemplo. Ao ter contato com essa outra mulher desconhecida, eu acabo captando para mim o obsessor dela. Ou eu levo o meu obsessor para outra pessoa. E aquela mulher que quis ter uma experiência, ou aquele homem que quis ter uma experiência, sai do encontro com um monte de espíritos no cangote. Olha que beleza. Olha que delícia isso. E daí a gente não sabe mais o que pode acontecer. Além disso, há um desgaste de forças sexuais quando há a sexualidade perturbada. Desgaste. É o que eu acabei de falar do tabagismo. Então, o jovem, a jovem, vai para a orgia. Vai na casa de swing. Existe lá um desgaste de energia dessas pessoas.
ao retornarem para suas vidas, o perispírito vai buscar refazer as forças. Mas conforme eles vão entrando nesse ciclo de busca de sexo, o perispírito não dá conta. Existe então aqui o desgaste das forças materiais, ou sexuais, perdão. Assim como se gasta na Terra o patrimônio material, é lógico que isso vai reverberar no organismo físico. É o que ela está dizendo aqui. Então eu tenho grana aqui no plano material e vou gastando toda a minha grana. Chega uma hora que eu fico sem dinheiro. Sem dinheiro, sem alimentação boa. Isso tudo estoura no meu corpo físico. O ato sexual vai estourar onde? No espírito, no perispírito e também no corpo, naturalmente. O desgaste é geral. O perispírito vai buscar sempre a renovação. Mas essa rotina pode não dar tempo dele se refazer. O bem e o mal transformam-se a cada passo. Eu posso melhorar o bem. Eu posso piorar o mal. Eu direciono o meu pensamento, minha ação. Devemos, em tudo, buscar a lei de Deus. E ela representará harmonia, beleza, verdade, perfeição e amor. Temos isso em nossa vida? Nós estamos buscando espelhar isso em nossas vidas? Harmonia, beleza, verdade, perfeição e amor? E ao final, Ranieri nos diz o seguinte: há atualmente na espiritualidade menor, inferior, um anseio muito grande de extravasar sentimentos sexuais na Terra. Esse livro aqui pegou o período anos 70 e 80. O que nós vimos nesse período? Muitas ditaduras e uma juventude, uma geração que ia de encontro contra isso. A rebeldia, o flower power, a questão musical, a questão do embate de gerações. Então essa geração que veio, ele diz, eles querem extravasar a questão sexual. Precisam pontuar esse livro lá atrás. Não é para agora. Mas olha que interessante. Olha que interessante. Está falando dos anos 70, final dos anos 70, meio dos anos 80. Está ali, esse é o período. E esse pessoal veio com essa fúria sexual. Por quê? Porque em determinado momento o plano espiritual diz assim: vai naquela região, vocês vão naquela região, e vocês vão tirar todos, e todos vão reencarnar. Todos, querendo ou não. Coloca todo mundo no plano físico. E aí vem toda uma geração que vai mudar todo um processo que está acontecendo no plano físico. A geração Flower Power. Foi exatamente isso. Se juntou um grupo que era unido pela questão do desejo, não estou dizendo do sexo, mas um pensamento em comum. Esse grupo veio todo e reencarnou em um mesmo momento. Cria-se todo um movimento novo. Isso não nasceu no plano físico, veio do plano espiritual. Tudo é calculado, organizado e pensado pela espiritualidade superior. Como ele diz aqui, muitos reencarnaram por força da lei, é o que eu acabei de falar. Força da lei. A lei vai lá com o seu braço, pega, coloca ele lá no plano físico e já era. Não tem conversa. E essa geração vem e quebra com muitos paradigmas, né?
muitas situações e em determinados momentos faz com que a humanidade avance. Mas aí ele diz o seguinte: não podemos apoiar a liberdade sexual. Liberdade sexual é uma coisa, libertinagem sexual é outra. Tudo tem limite. Limite. No mundo associado à prostituição, que é o que a gente vê, sexo ligado à prostituição, liberdade sexual ligada a crime, liberdade sexual ligada a entorpecentes, às drogas, aos vícios, liberdade sexual ligada à desordem, associada à desordem, liberdade sexual associada à vagabundagem, libertinagem, ócio. Que período ele disse isso? Anos 70, 80. O que a gente vê hoje em 2022? Anos à frente de quando esse livro foi lançado. O que a gente vê? Vamos lá, o que a gente vê? Essa liberdade sexual que está aí estampada nos tabloides, nos portais de notícia, nas mídias digitais. O que a gente vê? A gente vê essas práticas sexuais ligadas a crime? Sim. Entorpecentes, drogas, viciação? Sim. A gente vê ligada à desordem? Sim. A gente vê a prostituição escancarada. A prostituição é escancarada. A gente vê ligada à vagabundagem, como ele diz aqui, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então o que a gente está vendo aqui, nos dias atuais, não mudou nada dos anos 70, 80. Portanto, nós, como seres únicos e pensantes, precisamos acordar. Porque se a gente entrar nessa onda de lama que está aí fora, esquece. Vamos ser varridos juntos. Sexualidade em si é a lei da vida. Deve ser exercitada desde que não busque destruir o próprio homem, que é obra de Deus. É o que a gente vê hoje. A autodestruição. O homem perdendo dentro de si mesmo. Subimos ou descemos, de acordo com a direção que damos ao nosso pensamento. Fica a reflexão para cada um. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.